Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho mais sobre outro tema de alta relevância para fins de concurso público? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros concurseiros de plantão como forma de difundir o conhecimento jurídico, não é mesmo? Hoje eu resolvi falar sobre um tema ligado à teoria geral do direito penal, que diz respeito à teoria do erro. Qual é o fundamento, de onde vem a teoria do erro? Ela se fundamenta no elemento culpabilidade, que, como nós sabemos, é um dos elementos ensejadores do conceito jurídico de crime segundo o finalismo penal, como sendo uma ação típica antijurídica e culpável, então, sendo assim, a culpabilidade diz respeito ao terceiro elemento ensejador do crime. E quais são os elementos que conformam a culpabilidade? Segundo a teoria limitada da culpabilidade, a culpabilidade ela se conforma em três elementos, quais sejam a imputabilidade, a potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A teoria do erro, ela vai incidir sobre o potencial conhecimento da ilicitude, como nós veremos adiante. E quais são as espécies de erro? Segundo o nosso Código Penal brasileiro, nós temos o erro de tipo incriminador, que está disposto no nosso artigo 20 caput do Código Penal, o erro de tipo permissivo, que está disposto no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, e o erro de proibição, que está disposto no artigo 21 do nosso Código Penal. Então, é de suma importância a leitura desses dispositivos legais ante a alta incidência desse tema em provas. Com relação ao erro de tipo incriminador, o que seria? Seria o erro do sujeito com relação a um elemento que faz parte do tipo penal, ou seja, do tipo objetivo, em alguma circunstância, algum elemento essencial desse tipo objetivo. Aqui, a doutrina, ela salienta ou ela expõe alguns exemplos, e eu vou citar um para ficar mais factível, mais palpável esse conceito jurídico. Supomos que um sujeito, ele sai com seus amigos, vai para uma festa noturna e conhece uma moça nessa festa e decide ficar com ela, ter uma noite de amor. Quando ele conhece ela, ele pensa que ela é maior de idade pela sua compleição física, pelas suas atitudes. Porém, no outro dia, ele descobre, vislumbrando os seus documentos pessoais, que essa moça ela não tem 18 anos, ela tem 13 anos. Então, ela é menor de idade, ela é uma menor impúbere. Desculpe, ela é uma menor púbere. Porém, segundo dispõe o nosso Código Penal, ele praticou estupro de vulnerável, porque ele teve conjunção carnal ou outros atos libidinosos com pessoa menor de 14 anos de idade. Porém, ele incidiu num erro de tipo incriminador. Por quê? Porque ele não tinha ciência, ele não tinha conhecimento desse elemento, ou seja, da idade da vítima. Por isso, segundo dispõe o caput do nosso artigo 20 do Código Penal, ele não será punido. Por quê? Porque será uma figura atípica. Porque se o sujeito ele incide em erro de tipo incriminador, num erro com relação ao elemento do tipo objetivo, como foi nesse exemplo citado, vai isentá-lo de pena porque vai ser retirado o dolo, que é um dos elementos do tipo, como nós sabemos na teoria analítica de crime, segundo o nosso finalismo penal. Então, vai ser uma figura atípica e ele não será punido por esse fato. Já se fosse vislumbrado um crime culposo, o que não é o caso do exemplo citado, porque não existe um estupro culposo e só doloso, se existisse o estupro culposo, ele seria, se houvesse a menção da culpa, seria incriminado pelo crime culposo, o que não se afigura nesse exemplo citado, tendo em vista que não tem disposição legal em relação ao estupro culposo. Com relação ao tipo
ao erro de tipo permissivo, dispõe o erro em relação a uma permissão legal, a uma justificação, ou seja, a uma excludente de ilicitude, segundo o nosso artigo 23 do Código Penal, que dispõe sobre as várias espécies de excludentes de ilicitude. Se o sujeito ele erra sobre um pressuposto fático, sobre uma circunstância de fato que o faz pensar na hora da execução do crime, que ele está em uma situação de excludente de ilicitude, então ele também será isento de pena, se for um erro de tipo permissivo invencível, ou seja, que qualquer pessoa naquela situação pensaria que estaria numa circunstância de excludente de ilicitude. Aqui eu vou citar outro exemplo muito ressaltado pela doutrina, que diz respeito à legítima defesa. Suponhamos que um sujeito, ele anda numa rua e ele encontra-se com um desafeto seu, que inclusive por várias vezes o ameaçou de morte. E avistando a 100 ou 200 metros de distância, ele vislumbra que o seu desafeto coloca a mão no bolso. E pensando que ele iria sacar uma arma, ele de pronto saca a sua arma, atira no seu desafeto, matando-o. Porém, posteriormente, ele tem a ciência de que a vítima não iria sacar uma arma, mas sim iria tirar um lenço do bolso para limpar o seu nariz. E nesse aspecto não configuraria a legítima defesa, porque não estaria configurada a injusta agressão, ou a injusta ou iminente agressão do seu desafeto, o que não configura a legítima defesa. Porém, ele incide numa discriminante putativa, segundo a doutrina, ou seja, que ele pensou estar numa situação de legítima defesa ante a situação de circunstâncias de fato que ensejaram aqueles fatos, porém não era verdadeiro. Por isso que existe a discriminante putativa. O que quer dizer? Qual é o significado de putativa? É uma circunstância aparente, que aparenta ser, mas não é verdadeira. Então, é esse tipo de erro de tipo permissivo que está disposto no nosso artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, como já foi ressaltado, e que, segundo a disposição legal, se o sujeito ele incide nesse erro de tipo, conforme as circunstâncias já ressaltadas, ele será também isento de pena por uma exclusão do dolo, como um elemento do tipo, segundo, novamente, a teoria analítica de crime. E não será punido, então, porque será um fato atípico. Se existe menção, como no exemplo citado, do homicídio em legítima defesa, e ele incide em culpa, ou seja, se é uma legítima defesa como discriminante putativa, mas é uma discriminante putativa vencível, ou seja, ele poderia, em outras circunstâncias, vislumbrar que aquelas circunstâncias não eram verdadeiras, que era uma discriminante aparente ou putativa, então ele será punido por culpa, por homicídio culposo, nesse exemplo citado, segundo dispõe nosso artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Já com relação ao erro de proibição, ele vai incidir sobre o potencial conhecimento da ilicitude, como um dos elementos que conformam o conceito de culpabilidade, como nós já vimos anteriormente. Então, se o sujeito ele incide em erro de proibição, vai excluir-se a culpabilidade, e não o tipo, e não
o dolo como no erro de tipo incriminador e no erro de tipo permissivo, como nós vimos anteriormente. E o que seria o erro de proibição? Segundo o nosso artigo 21, seria aquele erro ressaltado pelo sujeito que realiza o crime, que pratica o ato criminoso, pensando não ser ilícito. Ou seja, então, o erro em relação à ilicitude do fato. Ele desconhece que aquele fato é ilícito. Já segundo a doutrina, o erro de proibição, ele se subdivide entre erro de proibição direto e erro de proibição indireto. O erro de proibição direto diz respeito às circunstâncias de fato em relação à ilicitude propriamente dita. Por exemplo, o sujeito desconhece que o ato de desmatar uma floresta, muitas vezes, configura um crime ambiental. Então, poderia configurar nesse aspecto um erro de proibição direto, segundo o nosso artigo 21. E ele também será isento de pena pela exclusão da culpabilidade. Já o erro de proibição indireto diz respeito à incidência do erro em relação a uma discriminante putativa novamente. Então, nesse aspecto, não vai ser em relação às circunstâncias de fato, como no erro de tipo permissivo, mas sim sobre a existência dessa discriminante putativa. O exemplo citado é muitas vezes em relação ao sujeito que flagra a sua esposa ou namorada em uma situação de adultério. E ele, flagrando essa situação, mata a sua esposa ou namorada e o outro sujeito. Por quê? Porque ele pensa que está numa situação de legítima defesa da honra. Porém, segundo dispõe o nosso Código Penal e o nosso sistema penal, não existe essa espécie de legítima defesa em vigor atualmente. Então, ele incide em um erro de proibição indireto porque ele pensa existir essa discriminante, que é uma discriminante putativa que não existe, porém ele pensa existir. E então será isento de pena por inexistência da potencial consciência da ilicitude, então excluindo a sua culpabilidade. Se é um erro de proibição indireto que é vencível, vai ser, então, reduzido a sua pena de 1/6 a 1/3, segundo o nosso artigo 21. Já com relação ao erro de proibição indireto, com relação aos limites da discriminante putativa, o exemplo é outro. Suponhamos que um fazendeiro, ele, numa situação em que poceiros invadem as suas terras, a sua fazenda, ele vai lá e mata todos os poceiros, porque ele pensa estar numa situação de legítima defesa da sua propriedade. Porém, ele excedeu os seus elementos, ele excedeu a sua situação de legítima defesa. Por quê? Porque ele poderia adentrar com uma medida judicial de reintegração de posse, ele poderia fazer tantos outros atos judiciais para retirar esses poceiros e não matá-los. Então, ele excedeu os limites da sua defesa da propriedade, da sua propriedade. E, por isso, ele vai ser, então, incriminado, porém com uma redução de pena de 1/6 a 1/3, segundo o nosso artigo 21 do Código Penal. Além dessas 3 espécies de erro, existem também o erro quanto à pessoa. Segundo dispõe o nosso artigo 20, parágrafo 3º. O exemplo citado pela doutrina é quando uma mãe, sob a influência do estado puerperal, logo após o parto, mata uma criança pensando ser o seu filho, porém era o filho de uma outra mulher. Mata esse filho, essa criança,
pensando ser seu, o que ensejaria homicídio. Porém, como ela pensa ser o seu filho, ela vai então ser incriminada, vai ser punida pelo artigo 123 do Código Penal, ou seja, infanticídio, porque segundo o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, não interessa as características da pessoa, do sujeito que sofre as agressões. Interessa os elementos subjetivos com relação ao sujeito que pratica. Então, se a intenção dessa mãe, no exemplo citado, era matar o seu filho, por mais que seja filho de outra pessoa, vai incidir os elementos ensejadores do crime que ela queria cometer, que ela tinha a intenção de cometer, que ela tinha o dolo e a vontade de cometer, como o infanticídio. A doutrina também ressalta que existe a distinção entre o erro contra a pessoa, disposto no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, e o crime impossível. Por quê? Porque o crime impossível, o erro incide em relação aos elementos objetivos do crime, e já o erro contra a pessoa, os elementos subjetivos, a intenção do sujeito ativo propriamente dito. Então, essa é a distinção conceitual doutrinária. Com relação ao erro realizado por terceiro, determinado por terceiro, dispõe também o nosso artigo 20 do Código Penal que, se um terceiro determina o erro de uma outra pessoa, quem será punido por esse crime cometido pelo sujeito será o terceiro que determinou esse erro, e não o sujeito que praticou. A não ser que o sujeito que praticou, ele incidiu também em culpa, dentro das circunstâncias. Aí ele vai ser incriminado por culpa, e o terceiro que determinou esse erro vai ser incriminado por dolo. Existe também o erro de mandado, que é em relação a um crime omissivo, impróprio, por um dever legal de agir. Então, vai ter também o erro invencível e o vencível, com a exclusão do dolo ou com a inclusão de culpa, assim como no erro de tipo incriminador, disposto no artigo 20 do nosso Código Penal. Também existe a figura do aberratio ictus, disposto no nosso artigo 73 do Código Penal, que é o erro na execução do crime, ou seja, o sujeito, ele tem a intenção de matar o seu desafeto, atira contra ele, erra na execução e mata um terceiro. Então, segundo o artigo 73, ele vai ser incriminado como se tivesse matado a pessoa que ele queria no começo, no início da sua execução. Ou seja, ele vai ser punido segundo o artigo 20, parágrafo 3º, que é o erro contra a pessoa, como já foi explicado anteriormente. E vão ser consignados nesse aspecto as características da vítima que o sujeito ativo queria e tinha a intenção de realizar o homicídio. Se, no caso do artigo 73 do aberratio ictus, no exemplo citado, o sujeito ativo, ele dispara a arma, mata uma terceira pessoa por um erro na execução e fere a outra pessoa, ou seja, ele dispõe de uma lesão corporal e de um homicídio consumado. Nesse aspecto, vai ter que ser imputado a ele o concurso formal de crimes, segundo o artigo 70 do nosso Código Penal, ou seja, vai ter uma incidência de uma exasperação do crime de 1/6 à metade, segundo o artigo 70 do nosso Código Penal, e assim vai ser então punido esse sujeito em relação ao aberratio ictus ou ao erro de execução do crime. Já no aberratio delictus, ou seja, o erro quanto ao resultado do crime, o sujeito ele queria uma coisa e aconteceu outra. O exemplo mais citado é quando o sujeito ele queria
praticar um crime contra o patrimônio e acaba cometendo um crime com relação à pessoa, contra a pessoa. O exemplo citado é quando o sujeito ele quer cometer um crime de dano disposto no artigo 163 do nosso Código Penal e na sua execução ele erra e lesiona e comete uma lesão corporal de natureza grave em relação ao sujeito que está perto daquela situação de fato. Então, nesse caso, ele também vai ser punido, segundo o nosso artigo 70 do Código Penal, em concurso formal, em relação ao artigo 74 do Código Penal, que diz respeito ao erro de execução, ou erro de resultado do crime. A doutrina assevera que essa menção ao erro do resultado do crime disposto no artigo 74, em relação tão somente a um erro em relação ao patrimônio com relação ao sujeito, ou seja, o sujeito ativo, ele tinha intenção de realizar, de cometer o crime contra o patrimônio e acaba cometendo o crime contra a pessoa. Agora, o inverso não é verdadeiro, ou seja, se o sujeito queria cometer o crime contra a pessoa e acaba cometendo o crime contra o patrimônio também, nesse caso, ele não será punido com relação ao crime contra o patrimônio. Por quê? Porque no caso do dano, por exemplo, não existe dano culposo. Então, ele não será punido pela forma culposa de dano, mas tão somente pela lesão corporal dolosa, nesse exemplo citado. Então, tem essa distinção doutrinária em relação ao tipo legal do artigo 74. E são essas as disposições em relação à teoria do erro. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.